Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: por que o criacionismo bíblico é tão importante? Por que é interessante? Por que é necessário? Por quê? Nós vamos entrar nesse assunto mesmo de forma resumida, tá bom? Já deixa o seu like, toca no sininho para estar recebendo as notificações. Já são mais de 160 vídeos prontos para você com temas diferentes, correlacionados, tá bom? Então, para você assistir, para você aprender, estudando e compartilhando os assuntos que tenho colocado aí à sua disposição, à disposição de cada um de vocês que se interessam em estudar as Escrituras. Bora aprender junto então? Vamos lá? Ok. Pergunta: por que o criacionismo bíblico é tão importante? Dentre um momento tão de especulações, de ateísmo, de gnosticismo, dos ismos, né? Então é importante nós estudarmos a teologia bíblica, né? É importante nós usarmos as ferramentas da hermenêutica, da exegese. É importante nós estarmos vendo o texto no contexto, estudando os livros e pesquisando, tá bom? Mas a palavra de Deus, ela é de suma importância. A palavra de Deus é o suficiente para o ser humano, para as respostas, indagações, tá certo? Então eu acredito que você também vai compreender. Então vamos lá. Perguntar por que o criacionismo bíblico é importante é como perguntar por que um alicerce é importante para um edifício. Fazendo aí um exemplo e uma comparação. O criacionismo bíblico é fundamental para a fé cristã e foi estabelecido no Gênesis, capítulo 1, quando Deus disse: no início ele criou. No princípio, Deus fez. Tá? Então começa nessa declaração afirmando a criação e se opõe a qualquer visão que adote o evolucionismo, a crença de que o universo começou com o Big Bang e tenha evoluído constantemente desde então. Então o mundo ateu, o mundo incrédulo, pensa e prega isso. Isso é uma falácia, isso é engodo, isso é um engano. Porque a palavra de Deus diz, as Escrituras estão dizendo desde o Gênesis. Isso você vai encontrar na Bíblia comum e você vai encontrar também na Torá, no Pentateuco judeu. Tá, gente? Então é só pesquisar, é só dar uma lidinha. Não vai assim indo pela a cabeça dos outros. Né? Tem um ditado que usa muito na minha terra, que quem vai pela cabeça dos outros, ou na cabeça dos outros, é piolho. Tá bom? Então na minha terra dizia isso, quando a gente vai pela cabeça dos outros, Maria vai com as outras. Outro ditado que tinha na minha terra, acho que na sua também, você já deve ter ouvido. Então busca, pesquise, faça isso, estude, questione, ok? Se interesse pelo assunto, principalmente você cristão, tá? Então, é possível acreditar no criacionismo e no evolucionismo? Ou seja, como eles são diferentes, qual o verdadeiro? É possível acreditar em ambos? Essas perguntas podem ser respondidas ao definir o criacionismo bíblico e como afeta nosso sistema de crença fundamental para a vida e para a vida aqui na Terra e a vida eterna, a nossa fé. Tá bom, meu querido? A importância do criacionismo bíblico é que ele responde às perguntas fundamentais na existência humana. Primeiro, como chegamos aqui? De onde viemos? 2, por que estamos aqui? Será que temos um propósito? Qual é a causa de todos os nossos problemas? São as questões do pecado, da salvação. Isso é importante? São as questões do pecado e da salvação. Isso é algo que tem que ser esclarecido? Que tem que ser falado? Tem que ser ensinado? O que acontece conosco quando morremos? Existe vida após mortes? Gênesis é o alicerce
para o resto das Escrituras, onde encontramos as respostas às questões? Tá? Então, assim, o que nós temos que ter atenção é que toda a Escritura ela foi preparada de forma que o ser humano, mediante o mover do Espírito Santo, estaria passando adiante ao povo a sua crença, os seus valores, a sua ética. Então, nós temos visto que toda a palavra de Deus, desde o Gênesis, ela é toda a autoridade, ela tem autoridade em si. É o único livro que quando você lê e estuda, o autor está presente. É alfa e ômega, é começo e fim. É a cartilha, é um documento aferido, verdadeiro. É luz, é bússola, é sal, é entendimento, é chave hermenêutica, tá certo? Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, começa pelo princípio de que Deus fez todas as coisas. Então, o paganismo, o dualismo, as filosofias humanas, as questões modernas, ela tem e tende a ter um contraste, a não crer, a bater de frente com as escrituras sagradas. É uma teimosia, é algo assim que foge da razão e do raciocínio, foge da lógica e do entendimento, foge da ciência e do propósito verdadeiro. Aí eles preferem acreditar no pseudo do que na verdade. Eles preferem acreditar, muita gente prefere acreditar que o homem foi à lua. Preferem acreditar que a Terra é uma bola. Preferem acreditar que o ser humano, que a vida, só se resume nisso aqui que vivemos debaixo desse sol. Que depois que morrer acabou, zerou, excluiu, deletou. Não, não é verdade. O ser humano ele é um ser tripartido, ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo. Então nós daremos conta da nossa vida sim. Essa parte material ela vai ficar na terra, no pó, porque do pó ela é. Tá? Mas a alma, no sentido espírito, volta a Deus. E aí Deus, o próprio Deus, já vai direcionar para a direita ou para a esquerda. Tá? Então assim, nós temos que ter no coração, na mente, no entendimento de que a verdade ela está aqui. A verdade está em nossas mãos. A verdade ela está no coração. A verdade é a palavra de Deus. Então eu estou falando aqui para os crentes e para os descrentes também. Tá? Então a palavra de Deus ela não basta estar num livro, ela tem que estar na sua vida, na minha vida. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tá certo? Então, se você for analisar de Gênesis, Apocalipse, eu não tenho aqui tempo para ficar falando sobre isso porque é bem resumido. É só para você ter uma ideia que não adianta falar em qualquer outro assunto se nós não começarmos pelo Gênesis. Não adianta começar qualquer assunto se nós não falarmos que Deus é o Criador e é o Senhor de tudo. Não adianta, não dá para debater, não dá para começar a conversa, o bate-papo. Não tem outra forma, não tem outro jeito, tá bom? Então aqui é só para você ter uma ideia de como as coisas são e por que são. Vou passar para você aqui uns 2, 3 versículos, porque é um bate-papo apenas e um resumo, tá? Olha lá, 1 Coríntios 15, 22 diz que, porque assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse paralelo de Adão é a cabeça da raça caída, e Cristo é a cabeça de uma raça redimida. Então, se nós não lermos as Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, se nós não pegarmos o texto no contexto, fica difícil compreendermos qualquer coisa na vida, na existência humana, na motivação. Como eu disse no início, por quê? Para quê? Porém, entretanto, no entanto. Então há um motivo, há um propósito sim. O ser humano não está aqui por um acaso. Não. Há um propósito, tá bom?
Então sempre houve um propósito. Romanos 5, 18 e 19. Porque todos eles pecaram, todo homem pecou, se tornou pecador. E assim também por meio da obediência de um só, todos se tornaram justos, por obediência de Cristo, do Messias. Ele passou isso para nós, para que nós pudéssemos segui-lo. E como é que eu vou seguir Cristo se eu não conheço Cristo para seguir? E eu só conheço o Cristo, o Messias, o Salvador, se eu estiver lendo as Escrituras. Porque as Escrituras é que falam dele e a respeito dele, de como ele é, de como ele quer que sejam todas as coisas. Então não adianta falar de Jesus se não conhecer o Jesus da Bíblia, o Jesus histórico. Eu não estou dizendo aqui o Jesus religioso, das religiões. Não, eu estou falando do Jesus da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ok? Então vamos lá, para a gente fechar o nosso resumo. Como eu disse, é um resumo, então eu não posso aqui me deter muito tempo. O criacionismo bíblico é importante por ser o único sistema que responde perguntas básicas da vida e nos dá o significado maior de todos nós e para nós mesmos. Deve ficar claro para todos os cristãos que o criacionismo e a evolução são mutuamente exclusivos e estão em oposição um ao outro. Ou você acredita no criacionismo ou você acredita no evolucionismo. Não dá para crer nas duas coisas. Então você cristão, você crente, procura estudar, procura saber. Tá? Mas o cristianismo de verdade, o cristianismo bíblico, crê no criacionismo, na criação feita, dada por Deus. Ele é o Criador. Tá? Então não estamos aqui por acaso, não foi nenhum Big Bang, não foi nenhuma explosão, não viemos da sopa, tá bom? Não somos meros seres de outros planetas, misturado com alienígena, não tem nada disso, tá bom? Você é um ser, você tem valor, tá bom? Você é uma pessoa especial sim, tá ok? Há um propósito de vida aqui na Terra e no céu, se você escolher a vida, se você escolher Jesus como Senhor para a sua vida, para o seu caminhar, para o seu dia a dia. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. João 8, 32 e 36. E Romanos diz, de 12 em diante, que só haverá esse conhecimento se houver uma mudança. Se houver uma mudança, haverá essa transformação. E se houver a transformação, haverá a salvação. Então você precisa ser transformado, a sua mente precisa ser transformada para que todas as coisas mudem. E a mudança deve começar na sua mente, deve começar na sua fé. Então você deve ler em Hebreus 11, 1, que é pela fé todas as coisas. Hebreus 11, 1 e 6, que a fé e sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que você tenha fé e que essa fé agrade a Deus. E a única fé que agrade ou que agrada a Deus é a fé bíblica. É a fé que Ele é o Criador, Senhor de todas as coisas e com propósito. Beleza? Então, deu para entender? Num próximo vídeo nós falaremos um pouco mais, ok? Mas era para você ter uma base, é um bate-papo, sim, é algo que possa trazer uma informação legal e bacana, ok? Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e até um próximo vídeo, se Deus permitir.